Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e talvez menos conhecidas da Bíblia, que carrega um simbolismo incrível para todos nós. Já ouviram falar da serpente de bronze no deserto? Se não, preparem-se, porque essa narrativa do livro de Números vai muito além do que parece à primeira vista. Fiquem comigo até o final, pois vamos conectar essa história diretamente com a mensagem central do Evangelho, de uma forma que talvez vocês nunca tenham imaginado. Imaginem a cena. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão no Egito, atravessando um deserto imenso e hostil. O calor é escaldante, a comida é sempre a mesma, a água é escassa e a terra prometida parece nunca chegar. O cansaço e a impaciência começam a tomar conta. O texto, lá em Números, capítulo 21, nos diz que o povo começou a se impacientar e a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: "Por que nos tiraram do Egito para morrermos neste deserto? Não temos pão, não temos água, e já estamos enjoados deste maná, esta comida horrível." Percebem a gravidade disso? Eles não estavam apenas reclamando das dificuldades, o que seria até compreensível. Eles estavam se voltando contra aquele que os libertou com mão forte, que abriu o mar, que os guiou com uma coluna de fogo. Eles estavam desprezando o cuidado e a provisão divina. Essa murmuração era um ato de profunda ingratidão e incredulidade. E como sabemos, toda ação gera uma consequência. A Bíblia nos mostra que a queixa constante e a rebeldia abrem portas que preferíamos manter fechadas. E a consequência veio de forma assustadora. O texto diz que o Senhor enviou serpentes venenosas que começaram a picar o povo, e muitos israelitas morreram. Pensem no pânico que se instalou no acampamento. As pessoas que antes reclamavam da monotonia, agora enfrentavam a morte iminente. O deserto, que já era perigoso, tornou-se um cenário de terror. Aquelas serpentes não eram um acidente da natureza. A Bíblia as descreve como um juízo direto pela rebeldia do povo. Às vezes, as consequências dos nossos erros são duras e nos fazem confrontar a realidade da nossa dependência de Deus. Foi nesse momento de desespero, vendo seus amigos e familiares morrendo, que a ficha caiu. O povo finalmente reconheceu seu erro. Eles foram até Moisés e disseram: "Pecamos, pois falamos contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor para que ele tire de nós estas serpentes." Esse é um passo crucial, o arrependimento. Eles não apenas sentiram medo, mas admitiram a sua culpa. Reconheceram que a fonte do problema não era o deserto, mas o próprio coração rebelde. Esse é o primeiro passo para qualquer restauração. Reconhecer o erro e buscar ajuda na fonte certa. Moisés, como o grande intercessor que era, orou pelo povo. E aqui vem a parte mais intrigante da história. O que vocês acham que Deus faria? Talvez a resposta mais lógica fosse simplesmente fazer as serpentes desaparecerem, certo? Mas a solução de Deus foi completamente inesperada. Ele não removeu as serpentes do acampamento. Em vez disso, ele disse a Moisés: "Faça uma serpente de bronze e coloque-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá." Parem para pensar nisso. A cura não viria de um antídoto, de uma erva medicinal ou de uma fórmula mágica. A cura viria de um simples ato de olhar. Imagine a cena. Alguém é picado, o veneno começa a correr pelas veias, a dor é intensa, a morte é certa. E a única instrução é: olhe para a serpente de bronze levantada no poste. Alguns podem ter achado isso ridículo. Como olhar para um objeto de metal pode me curar? Isso não faz sentido. Essas pessoas, provavelmente, morreram em sua incredulidade e em seu orgulho. Mas aqueles que, em meio à agonia, decidiram obedecer, que levantaram os olhos com fé, mesmo sem entender completamente a lógica por trás daquilo, foram curados instantaneamente. A cura
não estava no bronze. A serpente de bronze não tinha poder em si mesma. O poder estava na palavra de Deus e na resposta de fé e obediência do povo. Era um teste. Você vai confiar na sua própria lógica ou vai confiar na instrução de Deus, por mais estranha que ela pareça? Deus estava ensinando a eles uma lição poderosa sobre fé. A salvação não viria por seus próprios méritos ou entendimento, mas pela confiança na provisão divina. Agora, vamos avançar alguns milhares de anos na história. Chegamos ao Novo Testamento, especificamente ao Evangelho de João, capítulo 3. Jesus está conversando à noite com um líder religioso chamado Nicodemos, explicando a ele sobre o novo nascimento e a salvação. E para ilustrar como alguém pode ser salvo, Jesus usa exatamente essa história do deserto. Ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Uau! Que revelação! Jesus está dizendo que a história da serpente de bronze era uma prefiguração, uma sombra do que ele mesmo faria. Vamos analisar esse paralelo incrível. Primeiro, o problema. No deserto, o problema era o veneno mortal da serpente, que representava o pecado e suas consequências, a morte. Para nós, hoje, o problema é o mesmo. Todos nós fomos picados pelo veneno do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não apenas física, mas espiritual, a separação de Deus. Segundo, a solução divina. No deserto, a solução foi levantar uma serpente de bronze. A serpente, símbolo da maldição e do pecado, foi levantada para que todos pudessem ver. Da mesma forma, Jesus, que nunca pecou, se fez pecado por nós na cruz. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus foi levantado na cruz, exposto publicamente, levando sobre si a nossa maldição, o nosso veneno. A cruz, um instrumento de tortura e vergonha, tornou-se o nosso poste de salvação. Terceiro, a condição para a cura. No deserto, a condição era simples: olhar e viver. Não era sobre fazer sacrifícios, não era sobre entender a metalurgia do bronze. Era um ato de fé. Para nós, a condição é a mesma. Jesus diz: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A salvação não é por obras, não é por merecimento, não é por rituais complexos. É por crer, é por olhar para Jesus na cruz, reconhecendo que o sacrifício dele foi por você, confiando que ele é a sua única esperança de cura para o veneno do pecado. Assim como os israelitas não podiam se curar, nós também não podemos nos salvar. Precisamos desviar o olhar de nós mesmos, dos nossos esforços, da nossa justiça própria, e fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A serpente de bronze é um dos símbolos mais poderosos do Antigo Testamento sobre a obra de Cristo. Ela nos ensina que a salvação provida por Deus pode parecer loucura para o mundo, mas para aqueles que creem é o poder de Deus para a vida eterna. Então, da próxima vez que você pensar que uma história do Antigo Testamento é apenas um relato antigo e distante, lembre-se da serpente de bronze. Deus estava desde o início pintando um quadro, contando uma história maior que apontava para o seu plano perfeito de redenção em Jesus Cristo. A mensagem é a mesma, seja no deserto de Sinai ou no século XXI. Reconheça sua necessidade, arrependa-se e olhe para aquele que foi levantado por você. Olhe para Jesus e viva. Espero que essa reflexão tenha abençoado a sua vida e trazido uma nova perspectiva sobre essa passagem tão rica. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre as profundezas da Palavra de Deus, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas.
E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado por sua companhia e atenção. Fiquem com Deus e até a próxima.